Eleições 2022. E a Jovem Pan inicia sabatinas com os candidatos à presidência da República. Os 4 concorrentes com melhor colocação nas pesquisas de intenção de voto foram convidados para entrevistas em nossos estúdios. A série iria começar ontem com Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que recusou participar da sabatina aqui na Jovem Pan. Fato que lamentamos. Bom, hoje estamos recebendo o candidato pelo PDT, Ciro Gomes. Candidato, obrigada pela participação, pela presença. Bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, muito obrigado, é um privilégio. Bem, candidato, eu gostaria de começar justamente tratando das questões que envolvem as pesquisas eleitorais. A gente tem observado que o senhor, nos diferentes levantamentos que foram feitos por institutos, tem oscilado entre 6 e 8 pontos percentuais. Essa briga está muito polarizada, Lula e Jair Bolsonaro. Eu imagino o desafio que é para as pessoas que integram a campanha do senhor. O que fazer para mudar esse cenário? E aí eu queria entender por qual razão, na avaliação do senhor, a terceira via ainda não decolou. O senhor entende que a partir do momento que a campanha começar na TV e no rádio, esses números poderão ser alterados? E pensando num cenário de pouca mudança, o senhor e os seus integrantes da equipe pensam em uma mudança de estratégia? Tem um deadline para isso? Após, sei lá, 15, 20, 25 dias, mudar radicalmente? O que fazer a partir de agora? Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a bancada que me deu essa oportunidade. Eu agradeço muito a todas as plataformas da Jovem Pan, porque a discussão, a sabatina, o debate são essenciais para que a gente ajude o povo brasileiro a entender as causas dessa crise tão grave, tão renitente, tão complexa, que impacta na fome, no desemprego, na informalidade, na inadimplência das famílias, em contas recordes. E sem a gente achar as causas disso, é muito improvável que o Brasil ache as soluções. Portanto, estabelecer uma nova cumplicidade com o povo brasileiro é essencial. E para isso a oportunidade que vocês estão me dando é de se agradecer e lamentar a ausência dos ilustres opositores que também deveriam estar aqui obrigados a explicar os seus passados e as suas propostas de futuro. Veja, Daniel, pesquisa, retrato e a vida é filme, tenho eu repetido todo dia. Senão a gente não precisava fazer eleição. O que é uma campanha, afinal de contas? É um esforço de convencimento, na suposição de que as pessoas são livres para até a última hora ponderarem, amadurecerem, pedirem a Deus luz para tomar a decisão correta para o futuro das famílias, para o futuro da grande nação brasileira. E a minha candidatura não está posta porque é fácil, ela está posta porque é necessário. Se você reparar, com todas as diferenças de personalidade, eu tenho clareza e humildade para saber que Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes, mas a rigor, paremos todos para pensar. Eles representam o mesmo tipo de gestão econômica, o mesmo tipo de gestão política. Vamos especializar isso. Como é que a economia brasileira é tangida hoje? Câmbio flutuante, primário, meta de inflação, teto de gasto que só atinge saúde, educação, segurança e deixa juros tudo fora de controle. Qual era o modelo do Lula? Rigorosamente o mesmo. Câmbio flutuante, primário, meta de inflação. Qual era o modelo do Fernando Henrique? Rigorosamente o mesmo. E na política, para a gente entender por que é necessário a gente abrir a cabeça, abrir o coração, sabe? Nos livrarmos dessa polarização reduzida, odienta, que está dividindo famílias, colocando amigos para brigar na internet. E amanhã o Brasil não se reconciliará. A minha tarefa é reconciliar o Brasil. Qual é o modelo de governança política? É entregar à presidência da República a fisiologia e a corrupção como elemento central de modelo de governança. Veja, é trágico se a gente recuperar a história. O Collor, o primeiro presidente eleito, governou desse jeito e foi cassado. O Fernando Henrique governou desse jeito, nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional. O Lula governou desse jeito, foi parar na cadeia. A Dilma governou desse jeito, foi cassada. Sabe, o Michel Temer governou desse jeito, foi para a cadeia. E o Bolsonaro está governando desse jeito com as dificuldades terríveis que está vivenciando, especialmente a contradição de ter sido eleito denunciando a corrupção do PT e hoje tendo que governar exatamente com a mesma turma e com as mesmas práticas. O Brasil, meu irmão, não aguenta mais isso. E, candidato, o senhor citou a fome e recentemente em Sabatina, outra emissora, o senhor falou que são mais de 30 milhões de brasileiros nessa condição, passando fome, inclusive cerca de 120 sem fazer 3 refeições por dia.
O senhor tem como comprovar de alguma forma esses dados? Alguns outros candidatos rebatem. Aí eu pergunto para o senhor, o Auxílio Brasil é um programa que pode ajudar a reduzir essa situação bastante complicada? O que seria preciso fazer para a gente sair dessa situação? Todos esses números e todos os que eu falarei hoje aqui têm uma fonte oficial para sustentar. O número aberto de pessoas que estão passando fome no Brasil são 33 milhões e, mais grave talvez, porque estende o número para mais da metade da população, 120 milhões não fazem as 3 refeições. O mais trágico e mais sofrido para mim, cuja vida foi dada ao Brasil por vocação, ao povo brasileiro, é que apenas 1 de cada 4 crianças, Adriana, fazem as 3 refeições por dia. Isso não é um país do fundão da África que não tem produção. Nem sequer a Europa, que tem menos produção do que é necessário para alimentar seu povo. Isso é num país que é entre os 2 maiores produtores de comida do mundo. Ou seja, a questão no Brasil é política, porque a comida existe. E o povo passando fome. Por quê? Porque o modelo econômico brasileiro, é isso que eu estou tentando obsessivamente pedir a Deus que ilumine a minha palavra, para que as pessoas toquem o seu coração e entendam. Mas uma política de abastecimento e preços erradica a fome no Brasil. Uma política de renda mínima, como a que eu estou propondo, com fonte, dizendo de onde é que vem o dinheiro, quais são os conflitos políticos, que garante R$1.000 por domicílio para toda a faixa de pobreza, que é definida com quem ganha por cabeça menos de R$417 por pessoa por mês dentro de uma casa, erradica a fome. Ou seja, o Brasil tem vários caminhos, porque nós temos uma economia capaz de suportar uma iniciativa. Por que não se faz? Não se faz por quê? Porque se fez uma opção no Brasil, desde lá de trás, do PT, de manter um sistema que produziu a maior concentração de renda do mundo. Entre nós brasileiros, 5 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Alguém diz assim, não é 5, é 6. Então tá bom, vou corrigir. 6 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e não pagam imposto. Agora, durante 1 hora de sabatina, 60 minutos, nós também contaremos com a presença dos nossos comentaristas, Roberto Mota, Amanda Klein e José Maria Trindade. Peço, por gentileza, agora a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, candidato. Bom dia, Roberto. Ontem, um grupo de empresários acordou com a Polícia Federal batendo na porta por ordem do STF. Eles foram acusados do crime de manifestar opiniões num grupo de WhatsApp. Opinião, a princípio, não é crime em democracias. Eu conheço vários desses empresários, são homens de bem. Eles tiveram a privacidade das suas casas invadidas, as contas bancárias bloqueadas, as redes sociais censuradas e a reputação manchada. Como o senhor avalia esse acontecimento? Eu avalio com muita preocupação e eu sempre procuro olhar as coisas com equilíbrio e com severidade da minha formação de professor de direito. Primeiro, a liberdade é o princípio numa democracia. Portanto, qualquer constrangimento, qualquer cerceamento da liberdade só pode ser feito se for amplamente sustentado nos argumentos de fato e de direito que justifiquem a violação dessas liberdades. Portanto, eu gostaria muito que, de forma urgente e célere, as autoridades brasileiras que determinaram essa providência venham a público demonstrar com toda a transparência que hoje não temos quais são os fundamentos e fatos disso. Vamos supor que a versão dominante seja: há ali uma conspiração de empresários, de homens do dinheiro. Se você conhece alguns que são homens de bem, eu não duvido, eu conheço outros que não são daquela lista. Mas não é sua nem minha tarefa de qualificar quem é ou não é cidadão de bem à luz do direito. É se ele comete ou não crime e delito. Por quê? Porque invadir os direitos da população, as nossas autoridades fazem todo dia quando se trata de pobre. Invadem, chutam porta de casebres nas favelas, espancam crianças e adolescentes por aí. Lamentavelmente, essa é a realidade brasileira. Quando mexe com empresário, com rico, aí causa uma certa comoção. Então, vamos lá. O princípio é a liberdade. Toda e qualquer providência que cerceie isso tem que dizer por quê. Eles estavam conspirando para praticar um golpe. Aí eles não têm mais liberdade. Aí invadiu a estrutura, caiu um lenço aí, pelo barulho era azul. Tá tudo certo. Para ajudar aqui na contra-regra. Então, veja, se eles não cometeram nada, nós estamos diante de uma arbitrariedade. Candidato, a gente segue agora com a pergunta da Amanda Klein. Grande Amanda Klein.
Ciro, não vou nem chamar de candidato, porque por favor, e vou chamar de você, porque eu sei que você gosta de você e gosta de Ciro. Bom dia, é um prazer conversar com você novamente. Ciro, você disse há pouco que Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes, embora os modelos de gestão econômica e política, na sua avaliação, sejam muito parecidos. Diferentes como? Quais as distinções entre Lula e Bolsonaro? Qual representa um risco maior para a democracia? Mais 4 anos de governo Bolsonaro ou 4 novos anos de governo Lula representariam o que para o Brasil? É preciso fazer uma distinção histórica entre esses dois personagens, lembrando que você já foi muito próximo, inclusive já foi ministro do ex-presidente Lula. E lembrando que eu fui colega, deputado do Bolsonaro, e ele declarou que... Mas é mais próximo ideologicamente ao PT, né? De esquerda, centro-esquerda. Já pode até ter sido no simbólico, mas não é essa a questão, a questão mais importante que você, de forma muito correta, coloca. Deixa eu pensar de novo junto com os brasileiros que estão conosco em todas as plataformas da Jovem Pan, e é a ocasião de agradecer de novo, sabe? Uma pessoa como eu, que dá muito valor à pluralidade, precisa desse espaço para a gente ajudar o povo a entender as coisas. Nós que agradecemos. Veja bem. Eu acho, francamente, que a maior ameaça que hoje pesa sobre a democracia brasileira não são os arroubos autoritários, as declarações grosseiras, provocativas do presidente Jair Bolsonaro. Não creio, francamente, que sejam essas como uma certa elite brasileira diz. Sabe qual é a maior ameaça que pesa hoje sobre a democracia? É o fracasso da democracia na vida real do povo. Sabe, entre desalento, desistir de procurar emprego, desemprego aberto e informalidade, ou seja, 60, 70 horas semanais de jornada de trabalho, sem 10%, sem férias, sem descanso semanal remunerado e produzindo 50 milhões de brasileiros para quem a velhice daqui a pouco vai chegar a 15, 20 anos sem nenhuma aposentadoria, este é o fracasso. 14 milhões de jovens nem trabalhando e nem estudando. Sabe, esse é o fracasso que ameaça, põe em risco a democracia brasileira. Entretanto, veja, eu tenho uma posição crítica em relação ao presidente Bolsonaro, porque ele se elegeu, na minha opinião, de quem quer reconciliar o Brasil, denunciando de forma contundente um fato absolutamente histórico. O Bolsonaro não tinha uma obra. Ele não vinha de ser uma pessoa conhecida porque tinha uma atuação parlamentar brilhante. Não tinha. O Bolsonaro não apresentou uma proposta. Por que 70% do nosso povo, amado, querido e respeitado povo brasileiro, a quem eu dou minha vida, sabe, com paixão. Fui candidato já 3 vezes, estou aqui com o mesmo entusiasmo, com todas as dificuldades. Por quê? Porque é o sentido da minha vida. Por que o nosso povo votou nessa proporção tão extensa no Bolsonaro? Se a gente for humilde, eu sei a razão. É que o Lula e o PT produziram simultaneamente a maior crise econômica da história do Brasil. Não há precedente do país ter caído 7% a sua produção em 2 anos. Nunca houve isso na história do Brasil. O desemprego explodiu de 4,5%, que é a nossa média, para 12%. Está aí ancorado nos 10% e nunca mais desceu. O crédito que foi fartamente distribuído pelo Lula virou 66 milhões e 600 mil brasileiros humilhados no SPC, 6 milhões de empresas no Serasa, na antessala de quebrar, percebe? É uma crise econômica que foi produzida pela economia do PT. E a crise moral. Sabe, que o Moro trocou os pés pelas mãos? Ninguém disse mais claramente na data do que eu, mas tenha paciência, devolvendo 16 bilhões de reais aos cofres públicos. 16 bilhões de reais que foram tirados da miséria do nosso povo, sabe, das favelas que eu visitei ontem em Curitiba, sabe, foram devolvidos com um anúncio oficial de que era dinheiro roubado do povo brasileiro. Ciro, mas deixa eu insistir, historicamente, Lula e Bolsonaro se equivalem ou não? É um posicionamento historicamente, claro que não. Por quê? Porque o Lula vem do campo da democracia e o Bolsonaro vem de um campo que não tem apreço ao rito democrático. Sabe, o Bolsonaro se elege 28 anos deputado federal defendendo a memória do regime militar. Sabe, o Bolsonaro vai votar o impeachment da presidenta Dilma e faz isso em nome de um torturador, sabe, hostil. O Bolsonaro não é do campo da democracia. Ambos são pessoas muito ruins do ponto de vista da gestão econômica, ambos se concederam centralidade à fisiologia e à corrupção, mas o Lula é do campo da democracia e o Bolsonaro não me parece ser. Agora, para fechar a primeira rodada de perguntas nessa sabatina com Ciro Gomes, José Maria Trindade. Perfeito, muito bom dia, candidato. Grande José Maria. Eu me referi ao senhor aqui como um candidato lapidado e um candidato profissional, veja bem que não é nem político profissional, mas um candidato. E nem é pejorativo, é até positivo, porque melhora sempre, né? E um dos candidatos que tem um plano de governo, né? Isso em decorrência, inclusive, dessas insistências, né, na candidatura, plano de governo completo. Eu queria saber qual é o papel das Forças Armadas num governo Ciro Gomes, né, e qual é a dificuldade de colocar o debate
no plano de governo e partir para os ataques pessoais e nomes na política brasileira. Bom, Zé, de fato, eu estou apresentando ao povo brasileiro, é um livro que já vendeu mais de 200 mil exemplares num país que tem pouca oportunidade de ler. Por quê? Porque eu acho que o que está errado no Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo, e os caras em Brasília são tão sádicos que vão lá e fazem tudo errado só para fazer maldade conosco. Não é assim. Eu conheço bem como é que funciona a vida brasileira. O que está errado no Brasil está errado porque é para engessar essa economia, engessar a estrutura política brasileira nesse conjunto de valores que explicam por que o Brasil tem a pior concentração de renda do mundo. Essa é a razão pela qual nós estamos nessa situação de ampla miséria num país tão forte, potencialmente rico. E aí você me pergunta qual é o papel das Forças Armadas e por que nós não transformamos o debate brasileiro numa disputa de programas. Eu tento responder. Primeiro, não existe projeto nacional que não se sustente em duas pernas que são pouco discutidas na população. Mas se essas duas pernas não existirem, o projeto não tem onde se sustentar. Primeiro, uma política de projeção da relação internacional do país. As pessoas não sabem, mas o nível de interdependência que um país como o nosso, de forma imprudente, destruiu sua indústria e que depende de coisas tipo o fertilizante da nossa agricultura, vem tudo de fora, 80% vem de fora. Os remédios, os meios de diagnóstico médico, a química fina, os bens de capital, tudo, 80% de um carro montado no Brasil vem tudo de fora. Todos os nossos celulares, toda a nossa microeletrônica, toda a nossa informática embarcada, internet das coisas, 5G, tudo isso é domínio de fora, porque o Brasil perdeu a noção de desenvolvimento tecnológico, científico e de estrutura de política industrial e de comércio exterior. Portanto, projetar o país, né, numa política exterior que defenda os interesses de uma economia que tem que ser complexa, como a nossa, é uma das pernas. Falaremos isso em outra oportunidade. A outra perna é a capacidade de dizer não. Por quê? Porque nós estamos vendo, por mais que a gente esteja galopando já em direção ao terceiro milênio, segunda década, a prevalência da força ainda é o argumento derradeiro na ordem internacional injusta que nós vivenciamos. Bom, de repente, nós temos aí Síria em convulsão, Irã sob tensão, Egito em convulsão, sabe, Líbano em convulsão eterna, agora mais recente episódio da Crimeia e mais na sequência Ucrânia. Ou seja, se o país não tem uma estrutura de defesa tecnicamente qualificada, profissional, demitida, portanto, da politicagem, do dia a dia dos partidos, da tentativa de manipulação, de envolver a estrutura de defesa no apetite politiqueiro do dia a dia da disputa eleitoral e tecnologicamente sofisticadas, o país não pode dizer não. Portanto, é uma presa fácil dos interesses e da prepotência internacional. Esse projeto prevê isso com toda clareza. Vamos lá. Se nós tivéssemos um debate em que, como a qualidade da pergunta de todos estão fazendo para mim, obrigasse os candidatos a dizer por que tem tanto desempregado? Onde é que nasceu esse fenômeno? Por que o Brasil era a economia que mais crescia no mundo e agora é a economia que menos cresce no mundo? Por que a inflação brasileira está tão alta? E o que é que o senhor pretende fazer? Eu ganhava a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque o Lula e o Bolsonaro não têm condição nenhum dos dois de explicar essas questões. Por quê? Porque um já teve a oportunidade, 4 eleições o PT ganhou. Caramba, por que não fizeram? Não houve uma única reforma estrutural no período de 4 mandatos do Lula e do PT. E não fizeram por quê? Porque não tem concepção. Não, mas houve a reforma da Previdência, tanto iniciada no governo Lula como no... Você vai me desculpar, mas eis aí um exemplo prático de como se mistifica uma população. O sistema de previdência social brasileiro, isso é muito chato para a gente discutir com pessoas que não têm a oportunidade de todo dia entender melhor, mas tem a ver com a vida e a morte do nosso povo. O sistema previdenciário brasileiro não é viável. Ele foi reformado, não, fizeram um band-aid, botaram um mertiolate numa ferida, que é caso grave de cirurgia. Deixa eu explicar. Eu estudei 63 modelos previdenciários de 63 países. Só 3 mantém o sistema do Brasil de repartição: Argentina, Venezuela e Brasil. Olha em que companhia nós estamos neste momento. Por que esse sistema não funciona? Porque ele é uma espécie de contrato, deixa o nosso povo entender na Jovem Pan, é uma espécie de contrato entre a geração jovem que está trabalhando e a geração idosa que não pode mais trabalhar. Quando o governo começou a quebrar esse contrato, a população hoje que está trabalhando não acredita mais que será compensada com a aposentadoria no futuro e evadiu-se do sistema. O sistema de repartição supõe muitos jovens trabalhando formalmente para financiar a aposentadoria de poucos idosos que vivem pouco.
Ora, quando nós montamos o sistema, tinha 8 pessoas trabalhando para financiar a aposentadoria de um brasileiro que só vivia até os 63 anos. Hoje, meu irmão, nós temos menos de 2 trabalhadores ocupados, em média, para financiar a aposentadoria de um trabalhador que está com expectativa de vida de 73 anos. Ou seja, a mais brutal informalidade, que atinge 70%, números redondos, né, aproximadamente, da força de trabalho, ou seja, quebrou a fonte central de financiamento, que é a carteira assinada, e uma demografia que está envelhecendo. O nosso povo está apanhando tanto, a crise é tão severa que nós estamos envelhecendo numa velocidade muito maior do que os países que mais rapidamente envelheceram. O Japão levou 120 anos para ter 1/3 da sua população com mais de 70 anos. O Brasil levou 30 anos. Ou seja, nós precisamos fazer outra previdência social e discutir isso que eu acabei de falar aqui. Eu tenho uma proposta. A primeira perna dele é um programa de renda mínima, Eduardo Suplicy, que vai garantir R$1.000 para cada domicílio de todas as populações que tenham R$417 ou menos de renda por cabeça dentro de uma casa por mês. Essa é a linha de pobreza. Me pergunto de onde vem o dinheiro. Eu vou somar o BPC, o orçamento do benefício de prestação continuada, o valor que hoje se paga de aposentadoria rural, o valor do seguro-desemprego e o valor do Bolsa Família, que foi transformado em Auxílio Brasil. Somar todos eles. Não, não extingue. Por quê? Porque aqui eu vou apurar a renda. Se o auxílio, o auxílio-desemprego, se ele for R$1.000 e for só uma pessoa, ou um salário mínimo e for só uma pessoa, fica o auxílio-desemprego, percebe? Agora, se for um pai de família desempregado com 3 filhos ou uma mãe, aí os R$1.500, vamos supor, dividido por 4, está menos de 417. A gente entra e complementa. É um trabalho bem imaginoso. O orçamento é a soma desses valores que estão sendo transferidos apenas para melhorar a renda que garanta mínimo de R$1.000 por domicílio, mais um tributo especial com alíquota muito moderada sobre as grandes fortunas. 0,5% apenas a 1,5% sobre os patrimônios maiores de R$20 milhões. Vai fugir dinheiro? Não, não foge, porque se eu regular o IOF das transferências para o estrangeiro, que hoje é 0,38 de alíquota para 0,51, fica mais barato você pagar. E é muito moderado, só atinge 58 mil contribuintes. Mas com esse desenho, eu extingo a miséria no Brasil. E as pessoas têm todo o direito de duvidar, mas é assim que o Brasil pode fazer. Aí você diz, quanto vai custar isso? Algo ao redor de R$300 bilhões. Nossa, é muito dinheiro. Pois bem, nos últimos 12 meses, o Brasil tirou do mesmo bolso R$500 bilhões para pagar juro para banco. Sabatina com os candidatos à presidência da República. Hoje recebemos Ciro Gomes aqui no Jornal da Manhã. Agora, candidato, eu queria fazer uma pergunta que vai na linha do que o Roberto Mota perguntou. A gente tem visto um acirramento das tensões, especialmente entre o Executivo Federal e o Poder Judiciário, sobretudo cortes superiores, leia-se STF. Tem esse caso que ganhou muita repercussão, essa ação da Polícia Federal, que foi autorizada, solicitada pelo Supremo Tribunal Federal, e muitos especialistas ouvidos pela Jovem Pan criticaram a maneira como essa operação aconteceu e se deu. Pois bem, é importante lembrar que, caso o senhor seja eleito, o senhor poderá indicar 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal e também poderá nomear mais de 30 juízes de diferentes cortes, STJ, TSE e por aí vai. Qual é a ideia do senhor? Que tipo de critério o senhor vai adotar para indicar essas pessoas, esses profissionais? O senhor pretende mudar um pouco a cara do judiciário naquilo que for possível? A política, meu caro Daniel, é uma obra humana. Então, às vezes, as pessoas imaginam que existe alguma instituição ideal, não é, que imunize a falibilidade, a capacidade de falhar das pessoas. Essa instituição ela não existe. Então, como é que a humanidade se protege disso? Eu chamo sempre a atenção às melhores práticas internacionais. Nosso país é jovem à luz da experiência europeia, da experiência chinesa, enfim, e cada qual tem sua história e suas instituições. A nossa história é muito referida ao mundo europeu, teoricamente, Montesquieu, espírito das leis, que elaborou essa ideia de tripartição dos poderes, e, na prática, os americanos. Portanto, eu considero que, não havendo uma solução ideal, o ideal é que a gente replique entre nós a sabedoria constituinte que está na nossa lei e que não tem sido cumprida à luz do mérito mesmo. Os protocolos até têm sido, mas a lei não é um protocolo, a lei é um valor que protege. O que diz a Constituição? É que a Suprema Corte é exclusiva
a cidadãos com uma certa idade, 35 anos é o mínimo, e que tenham reputação ilibada e notório saber jurídico. Ora, o que tem acontecido no Brasil nessa governança política trágica que eu estou tentando denunciar? Nós temos visto presidente após presidente, bandeira vermelha, bandeira encarnada, bandeira azul e amarela, falando de PT, Bolsonaro e Lula, estão mandando os amigos. Estão mandando os amigos, que nem sempre respondem aos dois requisitos. Percebe? Não me peça para ser indelicado como professor de direito. Por quê? Porque nós temos aqui um curto-circuito que nós temos que evitar a todo custo. Qual é o curto-circuito? Dizia o velho Rui Barbosa, um dos maiores juristas da história brasileira, que o Supremo Tribunal Federal é o poder que tem direito de errar por último. Por quê? Porque senão é o caos. A gente pode, deve, tem direito de criticar a qualidade das decisões, mas temos que acatar. Porque senão onde é que vai parar? Vai parar na selvageria e na força, na violência, que é tudo que nós temos que banir, como ela está aí matando pessoas inocentes. Então veja, nomear pessoas com reputação ilibada, o Senado Federal que faz o filtro disso também não pode fazer aquilo que tem acontecido, sabe? Réus ou potenciais réus aprovando ou desaprovando ministros que, por sua vez, às vezes interferem no processo político partidário brasileiro, como está acontecendo hoje. Aconteceu recentemente no Ceará que uma decisão judicial acatada, porque é assim que se comporta, mas eu tenho que dizer da minha indignação. Tomaram o PSDB do fundador do PSDB, Tasso Gereissati, sabe? Para atender um tráfico de influência absolutamente inexplicável. Então, veja, essa é a minha posição. Respeito e acatamento às instituições. A última palavra, ainda que seja para errar, é da Suprema Corte, porque é assim que funciona o Estado de Direito Democrático. E vamos tentar aperfeiçoar isso, restaurando a autoridade da presidência da República. Se você tem um presidente da República com filho, sabe, envolvido em corrupção, como lá atrás o Lula e agora o Bolsonaro, sabe, você não tem autoridade para encarar um judiciário que extrapole eventualmente suas atribuições. Estamos recebendo o candidato à presidência Ciro Gomes aqui no Jornal da Manhã. Ciro, o senhor está na política já há muitos anos, né? Foi eleito governador do Ceará em 90, muito tempo se passou já, né? O senhor recentemente falou que a corrupção tem nomes responsáveis que precisam ser punidos. Desses anos para cá, a corrupção no Brasil diminuiu? Ainda existe? Lula, foi correta a prisão dele ou a soltura? E quando Jair Bolsonaro se orgulha dizendo que o seu governo não tem corrupção, ele acerta? Quais são esses mecanismos que permitem no país essa roubalheira na política? A impunidade. Porque corrupção, a gente tem que também ajudar o povo brasileiro a não sofrer mais do que já está sofrendo. A corrupção é uma inerência da obra humana. Então, quem, como o Bolsonaro, promete que vai acabar com a corrupção ou anuncia que acabou com a corrupção, está faltando com a verdade. Por quê? Porque não existe essa possibilidade na obra humana. A obra humana é falha. Você tem países europeus, países, a Europa, o Japão, enfim, onde acontece a falha. O problema do Brasil é a generalização e a transformação da corrupção numa ferramenta central do modelo de governança política do país. E isso é garantido pela impunidade. Então você diria, com a minha vivência de 42 anos, a corrupção no Brasil só aumentou. Só aumentou. Então, agora a rivalidade trágica, eu não gostaria de entrar nesse campeonato como juiz, sabe? Eu não quero ser melhor do que ninguém, apenas eu me comporto. 42 anos de vida pública, nunca respondi por um processo, nunca. Nem assim, foi processado injustamente e foi absolvido. Nem isso aconteceu na minha história. Isso nada mais é do que a minha obrigação, mas eu me apresento com autoridade moral para falar dessas coisas, inclusive com essa generosidade. As pessoas são falhas, a gente peca. Então é preciso que as instituições, e não o negócio de salvador da pátria, isso me aponta a resposta prática da sua pergunta. A corrupção no governo do PT foi, como eu lhe disse, transformada numa ferramenta central do modelo de governança. Eu vi isso por dentro, eu era ministro do Lula, percebe? Eu fui chamado, tendo sido candidato contra ele, fui chamado para ajudar, e como eu fiz lá atrás, ajudei a fazer o Plano Real. Eu quero ajudar o Brasil, e depois que eu vi que eles se corromperam, eu me afastei. E não me afastei em segredo, eu denunciei, fui processado pelo Michel Temer, fui processado pelo Eduardo Cunha, sabe? Denunciando essas coisas. Eunício Oliveira me fez 60 processos, todos por dano moral, porque eu denuncio. O Lula deu R$1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras por Eunício Oliveira. Com quem que o Lula está hoje? Com Eunício Oliveira. Percebe? Nós vimos chocados, especialmente, imagina na cabeça de um jovem, sabe, pobre, com vontade de consumir o tablet, o celular, o smartphone e não ter dinheiro, o pai e a mãe faltando comida em casa, liga a Jovem Pan e aí vê aquela mala de dinheiro, 51 milhões, te lembra? Né? A fotografia do Gedel,
e tal, com aquelas fotografias, isso destrói a confiança da população na linguagem da democracia, que é a política. Sabe com quem o Lula está agarrado hoje? Com o Gedel Vieira Lima. Percebe? Isso não é possível. Aí diz, não, mas o Bolsonaro... Ora, o Bolsonaro foi eleito como um protesto contra essa percepção da população brasileira correta de que a corrupção virou um elemento orgânico ao modelo de poder do PT. Porém, infelizmente, o Bolsonaro rendeu-se, se acertou com essa mesma gente. Chega a ser caricato. Vamos pegar aqui, o Roberto Jefferson. É caricato, as pessoas nem sequer conhecem, mas olha no Google, meu irmão. Roberto Jefferson fez o discurso de defesa do Collor na sessão do impeachment. Era o agressivo defensor do Collor. Aparece no escândalo do Mensalão, o Lula deu os correios para ele roubar e detonou o escândalo do Mensalão. E agora aparece preso porque defendeu agressivamente o Bolsonaro. Compreende? Aí vamos lá, o Valdemar Costa Neto, o Lula deu o DENIT para ele roubar, ele foi condenado. Eu não estou sendo caluniador, nem estou querendo trazer o Valdemar Costa Neto, que tem direito de, já pagou sua pena, de voltar. Estou só dizendo na política como é que as coisas são. Valdemar Costa Neto foi condenado e preso no escândalo do Mensalão do Lula. Quem é o presidente do partido do Bolsonaro hoje? É o Valdemar Costa Neto. Ou a gente acorda para isso, ou nós vamos cair naquela definição de insanidade do Einstein, maior cérebro da idade moderna do Brasil, do mundo, que dizia a definição de insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Ô, irmão, vamos mudar. Mas vamos o Lula mudar. Mereceu ser preso ou o Moro foi parcial e a Lava Jato abusou dos seus poderes? Se você olhar as responsabilidades do Lula na generalização da corrupção, evidentemente o Lula tem responsabilidade a ser paga na coisa. O que aconteceu no Brasil? E também qualquer pessoa que quiser me fazer justiça pode recuperar a memória que está aí no Google, na internet. O que aconteceu no Brasil? O Sérgio Moro resolveu se apaixonar pela política, que é um ambiente muito apaixonante, ainda como juiz. E aí abandonou o lugar de juiz, que é o lugar da isenção, da severidade, de falar nos autos, de perseguir a presunção de inocência, o amplo direito de defesa, a contradição e qualificar as provas para fazer uma sentença irrespondível. O Sérgio Moro começou a comandar o processo, porque gostou do lugar de xerife moral da nação. E aí tinha um jovem, nem tão jovem, depois mais idoso, mais maduro, como o Ciro Gomes, dizendo isso aí é a ciência da impunidade. O que parece ser severidade está semeando nulidades. Isso aí vai garantir a impunidade do Lula. Não deu outra. Aí o Lula se apresenta para o nosso povo dizendo que foi inocentado. Ele não foi inocentado em nenhum processo desses que o condenaram. O que aconteceu? Como em qualquer brasileiro, se você tiver, não é, um bom advogado, um país que ridiculamente garante 4 graus de jurisdição nos crimes comuns, mais a revisão penal, com uma lei que diz que quando você fizer 75 anos, você não é mais condenado. Então, os processos do Lula, nenhum deles foi absolvido. Nenhum. Apenas foram arquivados porque o Lula atingiu 76 anos de idade. Mas quem semeou a nulidade, os erros dos processos que deixaram esses processos todos prontos para serem anulados, foi o Sérgio Moro. Portanto, sim, ele é o responsável pela generalização de corrupção que nós percebemos. Mas não, ele não teve o devido processo legal. Por que eu falo isso? Eu sou profeta? Não. Mesma coisa, Operação Satyagraha. Vejam no Google. Operação Castelo de Areia. Vejam no Google. Então você pega o procurador da República Valentão, o delegado de Polícia Federal Valentão, o juiz moralizador, que vai ser o único que vai resolver a impunidade no Brasil. Resultado, a gente se diverte ali 3, 6 meses, 1 ano. Quando a novela perde a graça, tudo é anulado e os criminosos são garantidos na sua impunidade. Sabatina com os candidatos à presidência da República. Hoje recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News, Ciro Gomes. E agora mais uma questão, mais uma pergunta do comentarista do Grupo Jovem Pan, Roberto Mota. Candidato, eu quero voltar ao assunto democracia. Hoje, muito se fala do Estado Democrático de Direito. Entretanto, a gente vê alguns episódios, como por exemplo esse que eu mencionei, da operação contra os empresários, em que aparentemente a gente tem um juiz comandando direto a polícia, né, tornando quase que o Ministério Público desnecessário nessa história, o que violaria o chamado sistema acusatório, né, que tem a separação de quem investiga, de quem acusa e de quem julga. Muita gente invoca o fantasma da ditadura de 1964. Muita gente que repetia censura nunca mais, agora aplaude
as pessoas que são bloqueadas e censuradas nas redes por opinião. O senhor foi a menos que eu me engane, o senhor foi do PDS, que era a antiga Arena, um partido que dava sustentação ao regime militar de 1964. O senhor também participou recentemente da leitura da Carta Testamento de Getúlio Vargas como parte de uma série de homenagens. Mas Vargas foi um autocrata que chegou ao poder através de um golpe em 1930, deu outro golpe em 1937 e implantou no Brasil uma ditadura de inspiração fascista, que era o Estado Novo. O Vargas ficou, no total, 19 anos no poder e preferiu cometer suicídio do que deixar o poder. Agora, Vargas ainda é, para a esquerda brasileira, uma fonte de inspiração, uma fonte de ideias. Por que o senhor acha que a esquerda brasileira, que pelo menos nas palavras condena tanto ditadura, fascismo, autoritarismo, por que essa esquerda hoje está aplaudindo uma nova forma de censura e por que essa fixação com Getúlio Vargas? Bom, eu não pertenço a essa esquerda que aplaude ditadura. Pelo contrário, se me fizer justiça, eu combato o combate em favor das liberdades, das franquias democráticas, desde que entro no movimento estudantil, ali no período dos anos 70. Eu, de fato, me filiei ao PDS na véspera das eleições de 82 por uma circunstância muito local, muito particular e não é uma coisa que me honre, mas eu apenas explico humildemente. Não foi uma adesão ideológica, é que impuseram naquela época o sistema de vinculação de votos. E o meu pai era prefeito em Sobral, de maneira que para votar num vereador ou num deputado, ou que eu era candidato a deputado, ou no prefeito sucessor do meu pai, nós tínhamos que votar no mesmo partido, senão o voto era nulo. Então essa é a única circunstância, não foi. Fui para Fortaleza, em seguida deputado e me filiei ao MDB e passei a trabalhar todas as questões, anistia, eleição direta, constituinte, enfim, tem uma fotografia com Tancredo Neves, então é uma história, sabe, sem nenhuma linha, a não ser essa mancha pragmática em função da vinculação de votos que aconteceu. Getúlio Vargas é ainda hoje uma figura que não dá para pacificar o olhar sobre ele. Eu ontem fiz a releitura da Carta Testamento pelo texto que está escrito ali. Ali está escrito com muita clareza 3 questões que são dramaticamente graves para o Brasil hoje e que ninguém sistematizou no Brasil como Getúlio. Por exemplo, a questão do desenvolvimento. O Brasil, quando Getúlio começa a implantar a Revolução de 30, o Brasil era uma grande fazenda do café e a política brasileira era uma transa oligárquica de café com leite, que alternava pelo bico de pena, fraude eleitoral, a mulher não tinha direito a votar. E o Getúlio, com a Revolução de 30, inaugura o Brasil moderno. O que é o Brasil moderno? É um Brasil que vocaciona-se para a indústria. Ele cria o BNDES, ele cria a Vale do Rio Doce, ele cria a Eletrobras, ele cria a Petrobras. Sabe, eu vejo petista dizer que o Lula é o maior presidente. O Lula não calça o sapato, sob o ponto de vista da obra, não é? Da realização. Cria a estrutura sindical, a lei de proteção aos trabalhadores. Tudo isso é uma obra do Getúlio. Sim, mas você está desconhecendo, você diria, e educado que é, delicado, cavalheiro, não me interrompe, mas eu vou fazer por você. Mas você não desconhece que ele teve períodos autoritários? Não, não desconheço. E diria a você que sou capaz perfeitamente de censurar, de condenar. Entretanto, eu olho, 68 anos depois que ele se suicidou para defender o Brasil, eu olho com o olho de um cientista social, de um cientista político. Era o mundo da data. O que era o mundo da data? Era um creio ou morre entre o fascismo e o comunismo. Isso que conflagrou, acabou indo a humanidade à Segunda Guerra Mundial. E o Getúlio tentou proteger o Brasil dessa conflagração, tentou manter o Brasil neutro. Se você olhar a estratégia do Perón, que também tem um viés autoritário, populista, mas que tem essa concepção nacional de desenvolvimento e de preocupação genuína com a pobreza, é o mesmo fenômeno sociológico e político. Então, nós temos que olhar assim. Né? O Getúlio funda o Brasil moderno e depois sai, renuncia, depois volta nos braços do povo eleito e depois, acossado por uma escalada de golpe de fortíssima componente internacional, se suicida. Se suicida para defender o Brasil. Não é? Então é uma personalidade complexa, polêmica, mas se nós olharmos o homem e a sua obra, nós podemos olhar o Churchill. O Churchill, para mim, que é o ex-primeiro-ministro que liderou o mundo livre contra o nazifascismo, praticamente sozinho num certo tempo ali, né? Os franceses capitularam rápido, os italianos aderiram, os espanhóis, os portugueses, ninguém resistiu nos Países Baixos, ele ficou sozinho na Europa. Os americanos ficaram em cima do muro 2 anos e ele sozinho aguentando, surrado Londres com todo, e ele estava ali. Ora, esse é um estadista extraordinário que a humanidade deve reverenciar.
Mas olha o Churchill em Galípoli, olha o Churchill, colonizador na Índia. É uma personalidade também indefensável. E essa é a vida do ser humano. Mas o senhor não acha que falta... e o senhor fez uma crítica bastante razoável, né? Mas não está faltando essa crítica no discurso político hoje? Porque o que a gente vê de uma certa forma, uma grande hipocrisia. Porque se coloca uma lente de aumento sobre certos acontecimentos que estão hoje na nossa frente e, ao mesmo tempo, essa posição crítica que o senhor expressou aqui não é expressada por grande parte, ou talvez a maioria da esquerda, que coloca o Getúlio Vargas como se fosse um grande, sob certos aspectos, um grande líder, mas na gestão Getúlio a gente tinha o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era uma organização fascista, não tem outro nome, totalitária. No governo Getúlio Vargas houve tortura, muito mais, talvez, do que houve em qualquer outro episódio. E isso tudo é varrido para debaixo do tapete e eu fico espantado quando vejo a esquerda ir às ruas, os revolucionários marxistas levantando cartazes com a foto do Getúlio. Olha, vamos ter clareza, o esquerdismo petista é uma grande fraude. Se não existe ninguém mais reacionário no terceiro mundo do que o esquerdismo petista. Para eles, por exemplo, decência, só importa a corrupção dos outros. A deles eles relativizam e fazem ali como um elemento natural do processo de poder pelo poder, que é o que eles representam. Qual é a inovação institucional que o PT introduziu no Brasil? As facções criminosas tomaram sede, aterrorizam as periferias do país. E qual foi a iniciativa institucional para resolver isso? Então, não dá para fazer um olhar crítico do pensamento progressista pela prática do lulopetismo. Isso é pura reação. Pura reação é o neoliberalismo com a ideia vã, mentirosa, de dourar a pílula com políticas sociais compensatórias. Vem o Bolsonaro e dá mais 200 e a gente vê os limites claros da falta de estratégia que promova o desenvolvimento, o emprego, o salário, a renda indireta na saúde que presta, na educação que eu quero transformar numa das 10 melhores do mundo em 15 anos, como fizemos no Ceará, que já é a melhor educação pública do Brasil. Mas deixa eu lhe colocar aqui uma contradição que agrava ainda mais uma discussão que nós podemos e devemos continuar, porque ela ilumina a contradição brasileira. O Lula e o Fernando Henrique, a cada um ao seu tempo, disseram para mim que a grande tarefa do progressismo brasileiro é encerrar o legado do Vargas. Ambos me disseram em ocasiões distintas. Talvez pela coisa da centralidade de São Paulo, porque o Getúlio, ainda que tenha ganho as eleições de São Paulo, o Getúlio liderou a repressão a 32. E isso ainda é uma chaga muito, muito doída para muitas pessoas nesse país. Mas esse é um assunto que a gente tem que aprofundar em outra ocasião. Estamos recebendo o Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República, na sabatina da Jovem Pan News. Agora seguimos com perguntas, Amanda Klein. Ciro, eu tenho a impressão que qualquer presidente, seja eleito agora em 2022, vai ter muita dificuldade em governar a partir do ano que vem. Eu falo isso por uma série de motivos. Você, por exemplo, não tem alianças, Tá só com o seu partido, o PDT. Se chegar ao Congresso, propõe fazer uma série de plebiscitos, renovar o Pacto Federativo, ter uma aliança, formar uma aliança tácita com governadores e prefeitos, porque sabe que é muito difícil negociar com esse Congresso. E ainda é um Congresso que vem sendo empoderado nos últimos anos por uma série de emendas impositivas de bancada individuais e agora com orçamento secreto. No ano que vem vai chegar a 19 bilhões de reais. Nesse tempo, desde que você saiu, desde que você saiu do Congresso, seu último mandato de deputado federal acabou em 2011, o poder do presidente da Câmara aumentou demais. Talvez seja hoje a figura mais poderosa da presidência da República, do nosso presidencialismo. Como governar com essa configuração, com essa correlação de forças? O que o orçamento secreto representa para você? Você fala que vai acabar com o orçamento secreto. O presidente da Câmara disse que isso não vai acabar. Isso não é a vontade do Congresso. No primeiro dia. Como? É simples. Como você vai governar? Como você vai dar essa governabilidade? Quando você fala em plebiscitos, o Brasil não tem uma tradição de plebiscitos. Plebiscitos sobre quais temas? Explica de uma forma prática como empregar todas essas ideias que você propõe. Primeiro, Amanda, essa é uma pergunta central. Deveríamos todos fazer um acordo de inteligência histórica de que este modelo é a ciência da eternização da crise e do seu aprofundamento trágico. Eu vou repetir: Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro governaram com essa gente. 2 caçados, 2 presos e 1 desmoralizado. Não escapou nenhum. Nenhum. Ou seja, esse modelo é a certeza de uma crise eterna e que está desmoralizando a estrutura política brasileira e com ela a democracia.
A ameaça à democracia não são os arroubos retóricos do Bolsonaro. É a absoluta, fracasso da democracia na vida do nosso povo. Então nós precisamos mudar isso, penso eu. Quem achar que é bom que fique como está, tem aí os candidatos do passado e do presente. Eu quero mudar. E eu sou obrigado, 42 anos de experiência, ex-deputado de oposição, ex-deputado líder de governo, ex-prefeito que manejou Câmara Municipal, ex-governador que manejou a Assembleia Legislativa, ex-deputado federal mais votado do país proporcionalmente. Eu só estou apresentando o meu currículo para dizer que eu não sou nenhum poeta marciano que não compreende a complexidade. Apenas eu acho que tenho a chave de mudar. Não é que seja fácil, mas eu vou propor uma mudança a partir da qual o Brasil muda. Como é a mudança? Primeiro, tentar, como eu estou tentando fazer agora, transformar a minha eleição numa eleição de ideias. Eu estou propondo concretamente um novo modelo previdenciário, um novo modelo tributário, um novo modelo de educação pública, uma política de rendas e de proteção e erradicação da pobreza, dizendo de onde é que vem o dinheiro, quem é a categoria que vai pagar imposto. E estou fazendo. Se as pessoas votarem em mim, vão votar em mim e nas minhas ideias, porque elas serão criticadas. Agora a onda da petezada é dizer, dado que não fizeram nada, é inviável. Então pronto, o pacto de mediocridade é deixar o Brasil como está. Cada proposta minha é absolutamente praticável, com os números, com todo... E eu estou desafiando os meus opositores. Venham para o debate. Por que fogem do debate? Por que não comparecem uma sabatina como essa? Me pergunte como é que eu vou resolver o problema de 66 milhões e 600 mil pessoas que estão inadimplentes, humilhadas no SPC. Eu tenho propostas concretas. Então, se eu for eleito, começa a mudar assim. Eu vou eleito eu e as minhas ideias. Portanto, é um plebiscito que diminui muito a distância entre um presidente que quer reformar o país e um Congresso que não é propriamente corrupto, tem lá seu lado corrupto, mas o Congresso brasileiro é um Congresso de interesses locais, municipais, em que o bom deputado não é o que julga corretamente as grandes questões do Brasil, mas o que leva uma casinha, uma casa popular, um posto de saúde, é da nossa cultura política. Nós não somos o Parlamento Europeu, percebe? E eu conheço isso, não tem problema nenhum de prestigiar deputado. Então, a segunda ferramenta, propor nos 6 primeiros meses. A experiência indica, se o Fernando Henrique tivesse dito, está aqui a reforma que o país precisa, e isso é essencial para manter o real, tinha passado tudo. Não propôs nada. Qual é a concepção que o Lula propôs e que o Congresso não deixou passar para a gente botar a culpa no Congresso? Não propôs nada. Aderiram ao status quo, aderiram ao conservadorismo e passaram a distribuir migalhas do banquete de privilégio em que se transformou o Estado brasileiro. 6 pessoas acumulando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Então, propôs a ideia, propôs nos 6 primeiros meses. Agora vem a chave da mudança. Negociar é preciso, portanto, você, irmão, que votar em mim, vote num deputado federal que tenha compromisso com as minhas ideias. Vote num deputado federal do PDT ou de outro partido que tenha compromisso com esse conjunto de ideias. Isso muda. Se eu for eleito, suponha, eu vou arrastar aí 50, 60, 70 deputados. Já diminui completamente, que é a história do Brasil. Nenhum presidente, nem o Lula, nem o Bolsonaro, tem mais do que isso. Nenhum. Na história e contemporaneamente. Portanto, todos nós seremos obrigados a dizer como vamos negociar. Qual é o que os dois fizeram? Se renderam à corrupção, à fisiologia, ao clientelismo. Eu não. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer os governadores e prefeitos do Brasil virem em mediação com os deputados essa nova reforma que será feita em 6 meses. Como é que isso vai ser obtido? Hoje os estados e municípios estão colapsados. Agora, com essa renúncia de imposto que o Bolsonaro promoveu para conservar o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, que é a política de preço da Petrobras, os estados perderam 20 bilhões de reais de educação, saúde e segurança. Então, em 23, os estados vão estar quebradinho da Silva. Eu ofereço a eles uma reestruturação dessa dívida. São 600 bilhões de reais, 80% disso São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, que estão quebrados, que são arroz de terceira, e vergados politicamente e tal. Eu vou reestruturar essa dívida e eu com isso deixo 15%, entre 12% e 15%, a receita que cada estado desse adquire, que está mandando para Brasília, na mão dos governadores e prefeitos para compensar a austeridade que eu vou implantar na gestão do orçamento brasileiro. Com isso, eu diminuo muito também, porque governadores e prefeitos têm mais influência democrática, legítima sobre os deputados do que os lobbies e grupos de pressão corruptos que a vida brasileira hoje dá centralidade. E por fim, e somente por fim, depois dessa dinâmica de entendimento, eu quero mandar o que remanescer de impasse a plebiscito popular. Claro, o Brasil não tem tradição. Por quê? Porque nós somos uma democracia cleptocrata. A elite brasileira tem horror a povo. Esse negócio de eleição é um negócio muito chato. O povo vem, de repente, elege o Ciro Gomes. Vê se pode, não é?
E eles não querem isso. Então, mas isso é o que a Europa faz diariamente. É que os americanos fazem diariamente. A democracia do século XXI não é mais uma democracia representativa estrito sensu. Não é para passar por cima, não. É para que um grande conflito distributivo. Eu proponho imposto sobre grande fortuna, 58 mil contribuintes vão lutar pesadamente contra, porque são os 58 mil super ricos do Brasil, que mandam, desmandam, controlaram o Estado brasileiro e puseram 4 dos 10 bancos mais lucrativos do planeta Terra. São brasileiros. Uma economia atrasada, subdesenvolvida, estagnada. 4 dos 10 bancos mais lucrativos do mundo são do Brasil. Está evidente. Como é que eu vou resolver essa parada? Negociando em gabinete, trocando emenda, deixando roubar 40% e eu virar testa de ferro de ladrão? Elejo o Lula. Elejo o Bolsonaro. Eu quero mudar o Brasil e quero que o povo me ajude a mudar, senão eu não quero ser presidente. Agora a pergunta de José Maria Trindade, lembrando que a gente tem mais alguns minutos de sabatina, então eu peço objetividade nas perguntas e, se possível, candidato nas respostas também. Zé Maria. Pois é, o senhor falou de corrupção e é verdade, alguns países adotam uma pena de morte para a corrupção e mesmo assim tem, eu costumo dizer que é como unha, você tem que cortar sempre, né? E por falar em corrupção, o orçamento do Brasil, que é 4 trilhões e quase 4 trilhões e 900, um pouco mais de... Enfim, 2 trilhões, 1 trilhão e 900 paga a dívida, né? 1 trilhão é a folha de pagamento, quer dizer, sobra muito pouco. Além disso, o presidente da República e os governadores também são amarrados num sistema ali que tem que investir tanto para a educação, tanto para a saúde e sobra muito pouco para governar. Eu costumo dizer que quer saber quem manda na sua empresa? Descubra quem assina o cheque ou quem passa o Pix, né? Ou seja, o presidente não governa o país. Quem é que governa o país hoje? Hoje são os lobbies e grupos de pressão. E o mais grave deles é o sistema financeiro. Né? Por quê? Porque 52% do dinheiro que o governo arrecada vão para juros, rolagem e amortização de dívida. E isso está fora do teto de gastos. Aprovar que o teto de gastos, a pretexto de severidade fiscal, é uma mentira. Até porque, inclusive, os funcionários de altos salários generais, por exemplo, tiveram 9% acima da inflação de aumento agora no atual governo. Ou seja, o teto de gasto esmagou a perto de zero o investimento, aquilo que interessa na educação, na saúde, na infraestrutura do país, que está caindo aos pedaços. Então, eu proponho, está com todos os detalhes aqui, eu não vou ser breve, né, eu proponho uma profunda reforma de todas as contas públicas, de maneira que o investimento comigo sai de 25 para algo ao redor de 180 bilhões de reais por ano. Nós falamos em trilhões e o investimento é 25 bilhões. O investimento hoje no Brasil é de 25 bilhões, é o pior da história. Só foi pior porque veio desde o Fernando Henrique caindo para perto de zero. Só para o brasileiro médio ter uma ideia, para manter a nossa infraestrutura, estrada, energia, pontes, portos, etc., nós precisamos investir 3,5% do PIB. Nós estamos investindo 1,3% do PIB. Juntando Estado, União e município, tudo junto. É um desastre completo. E como é que a gente faz isso? Eu tenho aqui uma proposta. 300 bilhões de reais de mudança no perfil de receita. 100 bilhões eu vou usar para diminuir os impostos sobre o povão e sobre os empreendedores formais, especialmente o comércio. E os outros 200 irão para investimento pesado, especialmente em infraestrutura e educação. Agora, candidato, rapidamente, 10 milhões de... Antes disso, temos... Nós estamos recebendo aqui no Jornal da Manhã, nos nossos estúdios, para a sabatina, o candidato à presidência, Ciro Gomes. Perfeito. Rapidamente, candidato, 39 milhões de informais, 10 milhões de desempregados. Se eleito de cara, o que o senhor vai fazer para mudar essa realidade e inserir os informais no mercado de trabalho e gerar empregos para esses 10 milhões? O meu projeto se compromete com 5 milhões de empregos nos 2 primeiros anos. E diz como fazer. Nós temos hoje 14 mil obras paradas. Características, já foram licenciadas, já foram licitadas, o que é uma novela nesse país maluco de burocracia, que eu vou dar uma limpada geral também. Mas subir o morro, urbanizar favelas, titular os terrenos e casas de ocupações de 14 milhões de pessoas e permitir, pelo financiamento, a recuperação de moradia, contratando moradores da família desempregada e dos vizinhos. Isso daí, o dinheiro vem desse conjunto de coisas. A primeira é corte de 20% dos privilégios de renúncias fiscais, dá 70 bilhões de reais por ano, é suficiente. Mas a retomada das obras de infraestrutura também complementará esses 5 milhões de empregos. E vou convocar os empresários, os trabalhadores, a universidade, a legislação internacional comparada, para nós tentarmos pacificar um novo Código Brasileiro do Trabalho. Sabe, nem tanto ao mar,
que ingesse e não entenda as novas e disruptivas tecnologias, as novas práticas do mundo do trabalho, nem tanta terra que seja votar o Brasil a uma espécie de semi-escravidão, em que mais da metade da força de trabalho do país estão numa condição semi-escrava. Ciro, o senhor ainda vai ter 1 minuto de considerações finais. Antes disso, rapidamente, qual a opinião do senhor atualmente sobre o STF? É uma instituição que age conforme a Constituição, de forma imparcial, ou é uma instituição que precisa ser revista e que está agindo conforme princípios políticos? O senhor é a favor, por exemplo, de impeachment de um ou outro ministro do Supremo? E qual é o problema, os principais prejuízos da dificuldade de relação entre os principais poderes, as principais instituições do país? Nós, brasileiros que amamos a democracia e o direito, devemos acatar a palavra derradeira da nossa Suprema Corte. Isso é chave de uma estabilidade institucional sem a qual é impossível e fora dela é a selva da força. Isto dito, qualquer um de nós tem direito de refletir criticamente. No meu caso, com todo acatamento e respeito, eu acho o Supremo Tribunal Federal muito aquém da grandeza histórica que o Brasil hoje espera e precisa dele. Agora sim, vamos pedir... Mas eu sou contra o impeachment de qualquer um, porque impeachment é para o cometimento de crime de responsabilidade. A gente não pode estar vulgarizando isso porque a gente não gosta criticamente, sabe? Mas a resultante crítica do Supremo não está muito aquém da sua tarefa histórica, e o que vai consertar isso não é nenhuma mudança na lei, é a restauração da autoridade da presidência da República, que no presidencialismo confunde a chefia de Estado com a chefia de governo. Então, hoje, o chefe de Estado no Brasil não cumpre a sua autoridade. Por quê? Porque, infelizmente, filhos são corruptos de um e de outro. Infelizmente, você que tem medo de ser preso, um e outro. E aí, quem é que vai prender isso? Quem é que tem essa iminência? A Suprema Corte. Eu chego lá sem rabo de palha, não tenho filho corrupto, sabe? E vou restaurar a autoridade da presidência da República no Brasil. Concretamente, eu sei bastante bem, olha, a minha relação com o Tribunal de Justiça do Ceará foi a mais fecunda e assim, estimulei, reforcei, prestigiei. Não é? A minha relação com o Ministério Público sempre foi, eu sou um dos entusiastas da ideia de que o Ministério Público tem que ter autonomia para defender o interesse público, os interesses difusos, o patrimônio histórico, os direitos ambientais, tudo isso eu sou a favor. Mas ou você tem autoridade moral, que é o que está destruído. A presidência do Brasil hoje virou, sabe, a casa de mãe Joana. Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT. Gostaríamos de pedir, por gentileza, as suas considerações finais. 1 minuto para o senhor. Bom, eu agradeço a todos os ilustríssimos e qualificados interlocutores dessa manhã. Agradeço à direção da Jovem Pan, mais uma vez a oportunidade, e me dirijo a todos os brasileiros que estão nos dando a honra dessa audiência. Eu não sou candidato porque é fácil, eu não sou o favorito, não é, das coisas, mas eu sou candidato porque é necessário. Deixa eu dizer para você, entre os indecisos, aqueles que estão votando no Lula apenas porque acham que ele é o único que vai nos livrar do Bolsonaro, ou aqueles que estão votando no Bolsonaro porque não querem a volta do Lula e do PT com todas as suas gravíssimas contradições, nós somos maioria. Nós somos maioria. Eu sou um desses. Eu não estou indeciso porque eu sou eu mesmo o candidato. Mas eu sinto o mesmo motivo, sabe? De não votar mais no Bolsonaro. Não que eu tenha votado jamais, mas ele foi eleito pelo nosso povo e eu respeito quem votou nele. Sabe, votar no Lula e amanhã, e o país, e quem produziu o Bolsonaro não foi a contradição do Lula e vice-versa. Então vamos nos unir, acredite na sua própria força, me dê uma oportunidade, eu tenho um projeto com começo, meio e fim, que vai ao encontro para abraçar a pobreza brasileira e trabalharmos juntos por um país em que a riqueza extraordinária que Deus nos deu seja melhormente repartida com todos os nacionais trabalhadores. Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República, muito obrigado por sua participação, boa sorte e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado a todos. Obrigada, senhor. Lembrando que amanhã a entrevista será com a candidata Simone Tebet, do MDB, e no dia 29 de agosto, próxima segunda-feira, a Jovem Pan fará a sabatina com o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. Eleições 2022.